Oi, gente, tudo bem? Bom dia. 9h01 aqui na minha cidade. Eu não sei que horas são aí, mas que Deus te abençoe. Hoje aqui é uma quarta-feira de manhã, dia 18 de junho de 2025, que aqui eu chamei no meu secreto com Deus de o ano do fogo do Espírito Santo, que é representado por uma pomba. Da onde se tira isso, né? Eu fiquei pensando, será que é a pomba do Espírito Santo? Eu comecei a pensar, né, pesquisando. Ah, não, é da Igreja Católica a pomba. E eu não sei quais passagens, mas a única que me vem agora é que eu comecei a pensar, não, mas a pomba do Espírito Santo não é de uma igreja específica. É do momento do batismo de Jesus, né? A minha água tá quase fervendo. Enfim, esse ano, para mim, é um ano de coisas estranhas, né? Da manifestação de Deus, nos obrigando a fazer coisas que talvez a gente tenha protelado durante toda a vida. E aí, o que eu trouxe hoje? Se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu sou a Melissa, sou cristã, sou uma pensadora, sou escritora, mas também, antes, eu era leitora. Eu trouxe 6 mensagens. Estamos no mês de junho, mês 6. Eu tava pensando sobre coincidências também, sabe? E o último vídeo, áudio que eu fiz para vocês é sobre os cavalos. Que os cavalos, eles ficam desnorteados depois da domesticação, né? Eles não sabem mais quem eles são, como eles se comportam, qual é a hora de eu me proteger, o que é amor, o que é manipulação, o que é carinho, de quem eu devo gostar. Eu acho que a gente fica assim ao longo da nossa vida por causa dos traumas que nós sofremos, né? E, enfim, é tudo isso que Deus tem me falado. E tem uma coisa, isso já sobre o natural, que é estranha, que acontece aqui na minha casa, que é sobre os pássaros. E também eu tive algumas visões que eu já coloquei nos meus livros sobre os pássaros. Então, os pássaros, eles entram na minha casa, às vezes entraram até a sala meio desnorteados, batendo no espelho. Enfim, eles sempre trazem uma mensagem, né, de alguma coisa. Eu não ia gravar, né, para vocês, mas é que Deus começa, nas coincidências, começa a falar muito comigo, e aí eu preciso deixar que a mensagem nasça. E eu estava sentada ali na varanda e do nada apareceu um desses pássaros desnorteados. Só que eles sempre ficam longe de mim, né? Sei lá, pelo menos mais de 5 passos assim, bem longe, né? E esse não, eu tô sentada na cadeira de cordas. Ele me aparece e é um pássaro que eu sempre vejo de muito mais longe. Quem eu vejo mais perto são pombinhas, sabiás, sei lá, bem-te-vis, esse sabiá laranjeira, né, da barriguinha laranja. Mas esse pássaro não, que é o beija-flor. E foi o mais perto eu vi, voando, né? Voando. Ele veio a uns 2 palmos da minha cara, né? Então, se eu esticasse o braço, eu acho que eu quase tocaria nele.
E aí ele veio, e aí sobrevoando um pouco acima da minha cabeça, e ele abaixou, ficou assim e foi embora. E foi muito estranho, porque o beija-flor, ele procura flores. E assim, não tem flores ali, no lugar onde eu tô sentada. Tem flor nas minhas... tem flor, acho que nas minhas costas, um pouco para trás. Mas ali onde eu tô, não fazia sentido ele se arriscar a ficar perto de mim, né? Porque para ele, eu sou um perigo, né? Um perigo. Mas foi muito lindo ter visto o beija-flor. A minha água já ferveu. E o que mais que eu ia falar do beija-flor? Já apareceu um pássaro azul aqui em casa, né? Eu vi um barulho, tac. Daí fui ali para perto do tanque, era um pássaro azul. Nossa, eu nunca vejo um pássaro azul. Esses dias minha filha falou, mãe, o pássaro azul. Daí eu lembrei desse pássaro azul que eu vi. Enfim, e aí, a minha primeira mensagem, responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de responder com os nossos talentos e capacidades ao que nos é atribuído. Ser responsável é usar estes talentos e habilidades para o bem de todos de modo alegre e leve. Segunda mensagem. Essa aqui é aleatória, eu não escolhi propositadamente, mas como eu vi algum sentido. Enfim, tá? As pessoas não vivem o presente, vivem o futuro. Por isso não vivemos, só esperamos viver, por imaginarmos que um dia seremos felizes. É inevitável que não sejamos nunca. Próxima mensagem. Para você gostar, confiar e conviver bem com as mulheres, procure conhecer melhor os homens. Essa foi a mensagem que Deus falou, agora, passa essa mensagem. Que eu achei ela tão estranha que eu tenho que trabalhar nela. Eu não gosto de frases que parecem assim, parece que eu já ouvi falar disso, sabe? Eu gosto daquilo que me intriga. As brigas precisam ser interrompidas em algum ponto. A vingança de nada adianta, ela não aumenta a nossa felicidade, apenas o perigo. Bom, responsabilidade, viver o presente, conhecer melhor o oposto, para se conhecer e interromper as brigas. A próxima mensagem. Quanto mais você exige de si e quanto menos exige do parceiro, mais feliz você será. E a última, você conhece as doutoras Esperança e Alegria e os doutores Repouso e Silêncio? Pois são os melhores médicos do mundo. Como a mensagem principal para você gostar, confiar e conviver bem com as mulheres, procure conhecer melhor os homens. Isso aqui, para mim, é o que Deus tem falado para mim sobre o mundo é feito em pares. Nós não somos independentes dos homens. Isso para mim tem a ver com o último, sempre as mensagens é como se eu estivesse aprendendo enquanto eu estou falando para vocês. Eu passo um alimento, eu não sei se é cru, é uma coisa que eu tô fazendo na hora ali. Imagina que é uma cozinha, que esse conhecimento você entra e eu tô preparando, você não chega com a festa pronta, você tá vendo eu preparar. Tem um vidro e você
Enxerga daí. E para mim tem a ver com a mensagem do cavalo, de eu preciso me conhecer. E tem a ver com o que eu tenho falado para vocês dos consensos sórdidos ou das teorias sórdidas que dizem que interferem na sua identidade, na sua natureza, que instrumentalizam você, tornando você um objeto ou uma máquina de produção, entendeu? No qual faz com que você seja uma pessoa completa em si mesma e não um par, e na qual esse homem e essa mulher estão sempre se degladiando, se brigando, né, para ver quem é o líder, quem... E o que Deus está me falando é o seguinte, essa responsabilidade, a primeira mensagem, é uma responsabilidade em dupla. Nós não somos inimigos. As brigas não são necessárias. Nós nos completamos. E aqui ele fala, ó, exige de si, para ter essa responsabilidade de ofertar ao outro aquilo que Deus te deu. Porque Deus me disse, aquilo que falta nele sobra em você. Porque é isso que você é auxiliadora. E aquilo que falta em você sobra nele. Então, sim, não há falta de nada em vocês. Vocês se completam. E vocês não precisam e não devem ser iguais. E até porque se fosse igual, não dá certo dois iguais. São dois diferentes que se completam. Isso não é só sobre nós, sobre todos os seres são feitos em pares. Até quando tem Noé com a arca para salvar o mundo, se não for em par, não salva nada. Se acaba. Essa autossuficiência, essa força, essa vontade de mostrar, não. E aí, mas só que eu falei assim, mas Deus, se fosse assim, todos os casais eram perfeitos, porque, o que falta nele sobra em mim. É muito ideal isso. Daí, ele falou, sim, é porque algumas pessoas, elas têm a capacidade, tem um homem, por exemplo, que tem a capacidade de completar uma mulher, mas essas capacidades estão dentro dele, só que estão bloqueadas. Bloqueadas, geralmente espiritualmente. Não é que tem alguém amarrando esse homem, ou mulheres também bloqueadas, tem alguém amarrando essa mulher, a capacidade dela com cordas, com... Não. Bloqueado na mente e na alma. Bloqueios. Então, aí vai faltar para o meu parceiro, porque eu estou bloqueada. Então, a minha responsabilidade eu não vou cumprir para com ele, e nem ele comigo. E aí, sim, a mulher vai sofrer, porque o marido tem um bloqueio. Não consegue amá-la como deveria. E o marido pode sofrer, porque a esposa tem um bloqueio. Não consegue amá-lo como ele merece. E ela quer ser amada por ele, e ele quer ser amado por ela. Mas um ou outro tem bloqueio, ou ambos têm bloqueios que o tornam irresponsáveis para o amor. Irresponsáveis. O amor é uma responsabilidade que Deus está falando agora comigo. E é uma responsabilidade para o presente. A responsabilidade para com Deus também. Porque isso fortalece o casal. Ela ver que ele tem responsabilidades para com Deus e ele ver que ela tem responsabilidades para com Deus. Porque é o primeiro relacionamento nosso.
digamos, a esposa vê o marido passando por algum problema e ela, a hora que passar pelo mesmo problema, lembre, né, da maneira como ele reagiu. A gente pode começar reagindo mal como Jó passou por várias fases, mas em algum momento a gente entende que tem o tempo de Deus, que enfim, a gente cria uma memória na mente das pessoas. Nossa, a pessoa passou por uma fase tão difícil e reagiu tão bem. Então, sabe, isso se torna um espelho para nós. E a mensagem é sobre isso, gente. Eu não estou trazendo essa mensagem por frustração, porque eu ainda sou solteira, mas Deus realmente tem falado sobre isso comigo, sobre os pares. E eu nem ligo, eu falo sobre isso, porque isso é muito importante. E uma coisa que eu sempre coloquei, para isso bem nova, não é de agora que eu tenho 44 anos, eu sempre falei para Deus que independentemente se eu encontrasse o amor ou não, se eu, enfim, vivesse algo que eu achasse que era sobrenatural, que eu continuaria acreditando que o amor existe, que Deus forma pares. Isso antes de ter um relacionamento com Deus como eu tenho hoje. Tanto que eu sempre continuo acreditando, independente, e a gente tem que continuar acreditando, independente de Deus ter dado resposta ainda em outras áreas, saúde, profissional. Ele tem um propósito, né? Sobre tudo. É isso, a mensagem de hoje é essa, sobre responsabilidade, viver o presente, conhecer o oposto. Aqui fala sobre os melhores doutores são a esperança, a alegria, o repouso, o silêncio, exigir mais de si do que do parceiro e evitar brigar. Enquanto o parceiro está bloqueado, a parceira, a gente deve orar. Porque isso me remete muito a um casal que ainda não é marido e mulher, mas muitos maridos e mulheres estão bloqueados. Podem estar casados há muito tempo. E sentem que foram roubados, sabe? Foram roubados. Acharam que, a hora que eu casar, ele vai ser assim comigo, com os filhos, e quando eu estiver grávida, e foram roubados. Ou ele se sentiu roubado. Poxa, custava que ela demonstrasse um pouco mais de afeto, que dissesse as palavras que eu quero ouvir, que fizesse isso, aquilo para mim, mas, sabe, se sente roubado no afeto. É uma das piores coisas, sabe, você ser roubado por uma pessoa que você ama. Então, assim, pensem sobre isso. O difícil não é estar sozinho, é estar com alguém e se sentir sozinho, se sentir roubado. Então, assim, não roube do outro, não roube dos seus filhos também afeto, nem dos seus pais. Talvez eles esperem algo de vocês. Talvez fiquem esperando, sabe? E não vão falar. Não deixe eles esperando. Enfim, é isso. Tchau, Deus abençoe vocês.